Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse para o seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim então ele partiu a sua propriedade entre os 2 filhos, entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que ele tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho e voltarei para o meu pai. Repete isso: eu voltarei. Mais uma vez, eu voltarei. Ele disse: eu voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse para os seus servos: depressa, tragam aqui a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matemo-no, e vamos fazer aqui uma grande festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar. Diga glória a Deus. Bote a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós honramos o Senhor e honramos a Sua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, trazendo resposta, direção, ensinamento para a nossa vida, e que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos para isso. Faz com que o nome de Jesus seja glorificado, somente o nome do Senhor. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta a história de um filho que com suas atitudes desonra ao seu pai. Se você olhar toda essa história da parábola do filho pródigo, ela começa com um filho que desonra o seu pai com as suas atitudes. E esse mesmo filho, que um dia cometeu desonra com o seu pai, diz o texto que nós lemos que ele cai em si, a ficha caiu. E quando ele cai em si e vê a besteira que ele estava fazendo, ele fala: vou voltar, e eu vou voltar para honrar o meu pai que um dia eu desonrei. Sabe, irmãos, quando nós olhamos aqui esse texto, é muito fácil de compreender que a desonra, ela traz para nós dor, sofrimento e prejuízo. Foi o que esse menino passou.
Ele, enquanto tem uma atitude de desonra com seu pai, ele padece uma grande necessidade, porque a desonra, ela traz dor, sofrimento, perdas, prejuízo. E esse mesmo texto mostra o que a honra proporciona. Quando ele cai em si e ele volta a honrar, ele começa a experimentar coisas maravilhosas na sua vida, porque ele voltou a honrar. Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem e fale assim: pastor, para mim está tudo tranquilo, porque eu não desonro ninguém. Para mim está tudo tranquilo, porque eu não desonro os meus pais. Será que está? Eu quero falar com você que toda atitude de desonra, ela começa com um pensamento. Então, antes de avaliar se eu tenho uma atitude de desonra ou não, eu preciso avaliar como que está o meu pensamento, porque no meu pensamento eu já posso estar cometendo a desonra. Olhe comigo essa história. Esse filho só desonrou o pai pedindo a herança antecipada, porque ele já pensava nisso, a cabeça dele estava trabalhando em cima disso, irmão. É por isso que a Bíblia nos ensina a nós colocarmos o nosso pensamento, trazer ele cativo à obediência de Cristo. É porque os nossos pensamentos são perigosos e eles podem nos colocar em seríssimas enrascadas. Começa no pensamento. Um pensamento meu pode me colocar em apuros. Você nota que Jesus, quando ele estava ali, e ele encontrava os religiosos da época, e ele estava diante de pessoas que tinham pensamentos perigosos, a Bíblia diz que Jesus, ele falava para aqueles religiosos, a Bíblia diz: eita meu pai, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, afasta essa chuva e essa tempestade daqui, desse prédio, afasta ela daqui, em nome de Jesus, para a gente prosseguir. Diga glória a Deus com isso aí. Dá um aplauso aí para Jesus. Isso. Então note comigo que Jesus, ele quando estava perto dos religiosos, a Bíblia diz, sabe o quê? A Bíblia diz: Jesus, conhecendo o pensamento deles, já os repreendia. Jesus já conhecia o pensamento, então toda atitude de desonra, ela pode começar no pensamento, irmão. Quando Jesus está ensinando a respeito do perigo do adultério, ele fala bem assim, ó, lá na lei de Moisés vocês aprenderam de que se um homem, ele deitar com outra pessoa que não seja sua mulher, isso é adultério. Eu já vou mais profundo ainda. Jesus disse, se ele pensar, ele já cometeu adultério. Quem está entendendo isso aqui, diga aleluia. Então uma desonra pode começar num pensamento, e nós precisamos ficar atentos e vigilantes quanto a isso. Vamos avaliar como que foram as atitudes desse filho no início, no momento da desonra, como que começou no pensamento e como que ele começou a agir com a desonra, para que a gente possa fazer uma avaliação em nós e ver, eu preciso voltar a honrar. A primeira avaliação que eu faço aqui nesse texto é de que esse filho, ele começa a desonra quando ele exige do seu pai algo que aparentemente ele tinha direito. Aparentemente ele tinha direito. Diz o versículo de número 11, que ele fala para o pai: pai, me dá a herança que eu tenho direito. Peraí, gente, ele tinha direito, sim ou não? Tinha direito, mas ele tinha direito de que a herança viesse para ele na hora certa, no momento certo. Por isso que aparentemente tinha direito. Escute, toda a atitude que nós temos, que por mais que ela seja certa, se ela acontecer no tempo errado, é errado. Tudo aquilo que é certo no tempo errado e da maneira errada, se torna errado. E foi exatamente aqui que começou a desonra.
Porque ele achava, não, eu tenho direito, é meu, é sim, mas na hora certa, calma aí. Nós precisamos avaliar, porque muitos filhos, eles desonram os pais, porque eles querem fazer o que é bom e o que é certo, mas na hora errada. O segundo ensinamento é que esse filho, ele não levou em conta, ele desonrou porque ele não levou em conta a lei da semeadura. Irmãos, a Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, de que tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Isso significa que se eu semear desonra, eu vou colher sobre a minha vida os frutos da desonra. Não tem como eu ficar plantando desonra na vida dos meus pais, plantando desonra na vida das pessoas à minha volta, plantando desonra na vida da minha liderança, das pessoas que são autoridade sobre a minha vida, e colher coisas boas. Não tem como. A lei da semeadura, ela é infalível. E esse filho, ele não estava nem aí para isso. Ele não estava nem aí para a lei da semeadura. Existe um ensinamento da Bíblia que vem desde a lei de Moisés, que ele fala sobre honra e sobre honra aos pais. E esse menino aqui, por ele ser, essa parábola ser uma parábola que definia a história de judeus, ele com certeza conhecia esse ensinamento de Moisés. Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 12. O ensinamento da palavra é: honre ao seu pai e à sua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra, e tudo que você for fazer seja bem sucedido. É o primeiro mandamento com promessa, irmão. A Bíblia diz: honre ao teu pai e à tua mãe, para que os seus dias se prolonguem, e tudo que você for fazer seja bem sucedido. E esse menino não estava nem aí para isso. A maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais determina como é que vai ser o nosso futuro. Escreve isso. A maneira como nós nos relacionamos com pessoas que Deus colocou com autoridade sobre a nossa vida para nos abençoar, determina como é que vai ser o nosso futuro, irmão. Escreva isso. O terceiro ensinamento aqui nesse texto é que esse jovem, ele teve com seu pai uma atitude rebelde. Quando antes da hora ele fala bem assim: pai, eu quero tudo que é meu e vou sair para viver a minha vida. Que atitude foi essa, irmão? Isso foi uma atitude rebelde. Quando você observa um filho que desonrou o pai com rebeldia, ele fala: eu vou dar conta, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que me dá na telha, e que se exploda todo mundo, deixa que eu vou dar o meu jeito. Que atitude feia de desonra, e que proporcionou para ele uma colheita muito desastrosa, e que proporcionou para ele uma colheita muito triste. Eu conversava sexta-feira agora com um pastor que veio aqui nos visitar. Ele é filho de um pastor muito conhecido no Brasil, o pastor Silmar Coelho. Me abençoou muito no início da minha caminhada. E aí o filho dele entrou em contato, falou: pastor, queria ir aí tomar um café para conhecer vocês, conhecer a igreja de vocês. Falei: vem que vai ser um prazer para mim, porque eu tenho um carinho, um respeito, uma honra muito grande pelo seu pai. Ele veio aqui na sexta-feira agora. Aí nós tomamos um café e paramos para gravar um vídeo para o canal, onde eu fiz uma entrevista com ele, para esse vídeo que vai para o canal do YouTube. E dentre várias perguntas que eu fiz para ele, uma delas foi: pastor Tiago, se você pudesse voltar para quando você tinha 21 anos de idade,
qual o conselho que você daria para você mesmo? Ele hoje tem 43. Então eu falei, se você pudesse voltar lá atrás e dar um conselho para você mesmo, com 21 anos, qual conselho seria? E ele falou para mim assim, pastor, fácil. É fácil eu te responder isso. Ele disse assim, pastor Diego, eu voltaria lá atrás para mim mesmo e eu diria, Tiago, escute tudo o que o seu pai te fala e obedeça, porque ele tem razão. Escute tudo o que o seu pai fala e obedeça, porque ele tem razão. E aí, obviamente, como bom de fazer pergunta que eu sou, eu virei e falei, por que que você responderia isso? Por que que você daria esse conselho para você? E ele me disse, porque quando eu tinha 21 anos, eu fiz um monte de coisa que o meu pai falou para não fazer. E eu quebrei a cara. Então, se você hoje é um jovem, até mesmo adulto, você tem um pai, uma mãe, que pode direcionar você, que são pessoas que têm princípios, que você olha e fala, meus pais têm princípios, obedece, porque lá na frente você pode quebrar a cara e se arrepender, meu irmão, obedece, porque obedecer a pai e a mãe, é uma honra que nós semeamos, que vai gerar para nós colheita no futuro. Quem entende isso, diga um aleluia. Tá bom, mas talvez alguém esteja perguntando, mas como é que eu faço, pastor, para voltar a honrar? Eu já desonrei meus pais, já desonrei minha família, já desonrei líderes meus, como é que eu faço para voltar a honrar? Aqui nesse texto nos ensina isso, porque esse mesmo filho que desonrou um dia, ele voltou a honrar outro dia. Então aprendemos nessa parábola como não desonrar, e aprendemos nessa parábola como voltar a honrar. Quem quer voltar a honrar, diga aleluia. Primeira coisa, para eu voltar a honrar, eu preciso usar a inteligência. Dá uma incomodada no seu vizinho e fala bem assim, irmão, como é que está o seu nível de inteligência? Pergunta para ele aí. De 1 a 10, como é que está o seu nível de inteligência? Aí alguém fala bem assim, nossa, eu sou muito inteligente, nota 10. Calma aí, vamos ver. Quando diz aqui o texto que nós lemos, o versículo de número 11, diz que ele caiu em si. Por que que ele caiu em si, irmão? Porque ele foi inteligente. Ele analisou a situação. Ele olhou, eu na casa do meu pai eu tinha tudo do bom e do melhor. Eu na casa do meu pai eu desfrutava de coisa maravilhosa. Agora que eu desonrei o meu pai, olha o aperto que eu estou passando aqui, meu Deus. Então ele pensou, utilizou a inteligência, irmão. Escute, para eu voltar a honrar, a primeira coisa que eu preciso é utilizar a inteligência para ver se a ficha cai. Quando ele utilizou a inteligência, a ficha caiu. Diz a Bíblia que ele caindo em si, ele falou, meu Deus, que besteira que eu estou fazendo na minha vida. Meu Deus, que burrada. Irmão, pergunta aqui para a gente bater papo e interagir. Quantos aqui já cometeram uma burrada na vida? Levanta a mão e fala, ai, vou levantar as duas e fala, ai, ai, ai. Escuta, tomar decisão e fazer burrada na vida, todos nós fazemos. Já fiz um monte de vezes. O problema é quando eu tomo uma decisão errada e faço uma burrada, e Deus me dá uma oportunidade de mudar, e eu não mudo. É esse que é o problema. É quando Deus fala comigo e a ficha era para cair e ela não cai. Está todo mundo vendo que você está indo por uma situação perigosa. Está todo mundo vendo que você está indo em direção ao buraco.
Está todo mundo vendo que você está se arrebentando e até você mesmo está vendo. O problema é que a ficha não cai. Por que que não cai, meu Deus? Faz um carinho no seu vizinho e fala: estou amando você ouvir isso debaixo da chuva. Seja inteligente. Seja inteligente, não seja uma pessoa ignorante. Pense, seja inteligente. Segundo ensinamento, para eu voltar a honrar. Esse jovem, ele se arrependeu de verdade. E a prova de que ele se arrependeu é quando ele disse para o seu pai, no versículo de número 18, ele chegou para o seu pai, aliás, antes ele já pensou, né? Ele pensou: eu vou até o meu pai e eu vou pedir perdão e dizer: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, me coloca como um dos seus empregados. Sabe o que é isso? É uma atitude de arrependimento, irmão. Ele, quando começou a pensar de que ele estava fazendo besteira, que ele tinha que se arrepender, ele falou: eu vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão pelas besteiras que eu fiz. Eu vou voltar para o meu pai e eu vou dizer de que eu fiz burrada mesmo. E eu quero recomeçar. Irmão, escute. Dobre sua atenção para o que eu vou dizer agora. Quando esse jovem ele fala: vou para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, é porque toda atitude de desonra que nós temos, antes de afetar uma pessoa, a nossa atitude de desonra afeta Deus. É por isso que o arrependimento ele precisa ser um arrependimento genuíno, verdadeiro. Não pode ser um arrependimento só de capa, só para dizer: quero recuperar as coisas boas que eu tinha. Não funciona, porque o arrependimento verdadeiro, ele primeiro vai tocar a Deus. E quando ele primeiro toca a Deus, depois ele toca as pessoas. Deus faz o seu arrependimento tocar no coração das pessoas. Se eu quero voltar a honrar, eu preciso estar arrependido de verdade pela besteira que eu fiz e falar: eu vou recomeçar. Eu vou voltar. Tem gente que está aqui precisando, no último dia dessa série de mensagem, está precisando dizer: eu vou voltar. Arrependimento, irmão, é sair da rota errada e entrar na rota certa. Não existe arrependimento você continuando na rota errada. Não adianta você dizer que se arrependeu se continua no mesmo caminho. Arrependimento é eu sair da rota errada e falar: eu vou voltar para a rota certa, meu Deus. Há um tempo atrás, eu fui ministrar em uma igreja em ou Campos ou Macaé. Eu pensei que fosse Campos. Hoje pela manhã o Fabinho falou para mim que era Macaé. O Fabinho, presbítero nosso aqui, foi dirigindo o carro para mim lá. E aí, quando a gente estava quase chegando lá no lugar, o GPS mandou a gente entrar numa rua. E quando nós entramos na rua, irmão, um monte de barricada e o Fabinho indo, passou, tem umas coisas ali na rua, era assim mesmo. Passou, tem umas coisas ali na rua estranha. E quando ele foi chegando perto da barricada, nós só ouvimos o grito das pessoas: ah lá, eles lá, para aí, os caras com fuzil. Eu falei: Fabinho, e agora? E ele deu a ré e ele falou: vamos sair daqui. Sangue de Jesus tem poder, cada um, né? Falei: Fabinho. E ele deu ré, saiu daquela rua e foi para a rota certa. Escute. Olhe para cá e pega essa que eu vou dizer para você. Se a gente persiste naquela rota que parecia ser certa, mas que era uma cilada, eu não estava aqui hoje para contar essa história para você.
Tem rota que está parecendo ser certa, mas Deus está dizendo para você: é cilada. Ele está gritando: é cilada. Sai dessa rota. Se arrepender é voltar para a rota certa, para o caminho certo. Terceiro ensinamento para eu voltar: eu preciso voltar por baixo e sem exigências. Jamais eu vou voltar a honrar alguém que eu desonrei voltando por cima, irmão. Isso não existe. Quer voltar a honrar? Volte, mas volte por baixo, porque foi isso que esse filho fez. Ele falou: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me recebe apenas como um dos seus empregados. Ele era patrão, ele era dono quando ele desonrou. E quando ele volta a honrar, ele fala para o pai: pai, me recebe por baixo, me recebe como um dos seus empregados. Quando nós voltarmos a honrar alguém que nos desonrou, o segredo é voltar por baixo, é voltar sem exigência. Porque, irmão, como é que pode uma pessoa que desonrou o seu esposo, desonrou a sua família, saiu de casa, sumiu, desapareceu, aí quando volta para casa fala assim: ó, estou voltando, tá? Mas eu estou voltando, eu quero isso assim, quero isso assim, quero... Opa, peraí, que volta a honrar é essa? O filho tomou uma decisão rebelde, saiu de casa, sumiu. Pai, vou viver a minha vida. Mãe, vou viver a minha vida. Foi lá fora, quebrou a cara e se arrependeu. Aí fala: pai, eu vou voltar, tá? Mas precisa preparar o quarto com ar-condicionado, o cabinho do Wi-Fi tem que estar no meu quarto, roupinha tem que estar passadinha. É assim que você volta para casa? De jeito nenhum. Vou voltar. Me dá aí a roupa mais alé que tem, vou cortar a grama, limpar vaso, limpar o esgoto. E se algum dia o Senhor quiser me dar alguma coisa boa, diga aleluia. Volte com coração de servo, volte com atitude de servo, porque quando nós voltamos a honrar da maneira certa e com a atitude certa, nós somos recompensados pela atitude da honra. Nós somos recompensados. E eu quero dizer para todos que estão aqui e que estão acompanhando de casa na internet: voltar a honrar vale a pena, e é um benefício que vai se voltar para você mesmo como colheita no futuro. A sua colheita pode começar a acontecer agora muito rápido, ou a sua colheita ela pode vir daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5, mas ela vem, porque a Bíblia não mente. Gálatas 6:9 diz: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se você semear honra, você vai colher todos os benefícios da honra. E quais são os benefícios da honra que esse filho colheu? Está aqui. O versículo de número 22 diz assim, ó: mas disse o pai, quando o filho chegou com uma atitude de honra, disse o pai para os seus servos: depressa, tragam aqui a melhor roupa e vistam nele, coloquem nele um anel no seu dedo, coloque calçado em seus pés, e tragam um novilho gordo, e vamos matar, e vamos fazer uma festa e comemorar. Diga aleluia. Existe uma recompensa quando nós voltamos a honrar. E no caso desse filho, a recompensa foi restituição. Ele estava passando fome e necessidade. Quando ele voltou a honrar, logo o pai viu que era um arrependimento verdadeiro. O pai viu que era genuíno. O pai viu que ele estava vindo por baixo, que ele não ia exigir nada. Eu imagino que aqui, esse filho aqui, se o pai não desse nada para ele a vida inteira, ele já ia ficar feliz da vida, porque ele sabia de que o segredo era ele ter uma atitude de honra contra
indo contra a atitude de desonra que ele teve lá atrás. Então, esse filho recebe restituição. O pai fala: coloque nele a melhor roupa, coloque um anel no dedo dele, coloque uma sandália bonita, e ainda vamos matar aqui o melhor novilho, porque vai ter churrasco de picanha nessa casa hoje, diga aleluia. Sabe, irmão, voltar a honrar abençoa a nossa vida. Olha o que mais diz esse pai a respeito do que o filho estava recebendo pela atitude de honra. No versículo de número 24 diz aqui, vamos fazer essa festa porque esse meu filho, ele estava morto e ele voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. Quando nós voltamos a honrar, nós recuperamos a vida que um dia nós perdemos quando nós desonramos. Quando nós voltamos a honrar, nós recuperamos de volta a vida que perdemos quando nós desonramos. E escute, eu sei o que é sofrer por uma desonra cometida. Eu sei. Porque um dia eu desonrei uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me abençoar. E aquilo me trouxe muito mal. Aquilo me fez muito mal. Graças a Deus que um dia eu fui inteligente. Eu caí em si e falei: que besteira que eu estou fazendo. Deixa eu ir correndo. Eu vou voltar a honrar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E quando esse filho, ele volta a honrar, o pai faz uma festa. Deus quer proporcionar uma festa na nossa vida, quando nós tivermos a atitude nobre de voltar a honrar. Eu não sei se esse voltar a honrar é você voltar a honrar os seus pais. Eu não sei se esse voltar a honrar é um voltar a honrar o seu cônjuge, porque você estava desonrando o seu cônjuge, a pessoa que Deus te deu. Se esse voltar a honrar é você voltar a honrar a sua família inteira, porque você estava desonrando sua família. Se esse voltar a honrar é você voltar a honrar uma liderança que Deus colocou para ser uma bênção na sua vida, mesmo com falha, mas uma bênção que Deus colocou para a sua vida. Ou talvez o seu voltar a honrar é você voltar a honrar a Deus. Voltar a honrar a Deus com um chamado que um dia Ele fez para você. Voltar a honrar a Deus com os recursos que Ele tem te abençoado até hoje. Voltar a honrar a Deus com a sua adoração, com o seu louvor e com a sua oração. Eu não sei em que área. Uma coisa eu sei: Deus está nos chamando para voltar a honrar. Dê um aplauso para Jesus. E eu quero tirar um tempo de oração com você. E nesse tempo de oração, o meu pedido é que você caia em si. É que no momento em que nós estivermos orando, o Espírito Santo traga uma clareza para você e você possa avaliar a sua própria vida e falar: eu preciso mudar nessa área. Eu preciso fazer o caminho de volta nessa área. Eu preciso voltar a honrar. Por favor, fique de pé.